A natação portuguesa em piscina quer regressar à competição em meados de agosto, num meeting internacional que está a ser programado para Loulé. É essa a convicção do presidente federativo António José Silva, que revela ao nosso programa o enorme impacto que a paragem causada pelo vírus provocou na modalidade. Para já parou a atividade. Nós estávamos num ritmo de crescimento e de desenvolvimento muito grande e parou toda a atividade competitiva, parou toda a atividade de formação, cancelou todos os eventos, provocou alguns prejuízos assinaláveis na generalidade dos clubes portugueses. Nós fizemos esse inquérito aos 362 clubes a nível nacional filiados na Federação e verificámos que só 10% conseguiram manter a sua estrutura de sustentabilidade e cerca de 88% dos clubes tiveram perdas entre os 75% e 100%, o que é significativo. Portanto, fez com que toda a atividade tivesse que ser repensada para poder ser sustentável e poder ser significativa por outro lado. Para além da vertente dos atletas, e já lá vamos, muitos clubes foram obrigados a parar e muitos treinadores ficaram sem trabalho. Existe claramente essa realidade? Existe, isso é incontestável, é constatação de um facto, não vale a pena a gente estar a fantasiar. Há um problema de fundo e de facto nos clubes a nível nacional, no desporto a nível global e especificamente na natação. Como é óbvio, a Federação tem um enquadramento da natação e, portanto, a Federação de Natação tem este enquadramento que é os clubes de natação, muito embora alguns deles não são unidos esportivos de modalidade, há clubes que têm outras modalidades, mas têm essa preocupação. E é um facto que grande parte dos treinadores, devido ao seu contrato, tiveram problemas, quer com o layoff, ou mesmo a maior parte deles com recibos verdes, que não tiveram condições de serem socorridos através daquilo que são as atividades, o Fundo de Apoio à Atividade Económica por parte do Governo, e depois temos os clubes que vivem muito à custa da formação e deixaram de ter rendimentos que permitam sustentar quer o pagamento aos técnicos, quer o pagamento da atividade, que também diminuiu, mas deixou de ter esse rendimento. Muitos pais deixaram de pagar cotas. Óbvio, muitos pais deixaram de pagar cotas, por maioria de razão e por imperativo deixaram de pagar as mensalidades aos clubes para além da cota. Quer dizer, isto é uma pescadinha do rabo da boca que à medida que se vai caminhando vai piorando a situação e as contas foram feitas. Nós fizemos essas contas e em 3 meses estamos a falar em perdas objetivas para o universo dos clubes a nível nacional de natação na ordem dos 3 milhões de euros. Fala-se muito, sempre se falou muito da importância do desporto, da importância das modalidades e é bom também referir nesta altura que nas modalidades o público é praticante, o público efetivamente faz a modalidade. Neste âmbito, neste processo, que percepção teve o Presidente da Federação de Natação da importância que o desporto tem ao nível político? Isso é uma pergunta com uma resposta inequívoca e óbvia. Uma coisa é a importância que o desporto tem em termos sociais, pela sua dimensão humana, e a importância que deveria de ter sociopolítica. Outra coisa é a percepção do Presidente da Federação e da generalidade das pessoas relativamente àquilo que é a importância do desporto para as nossas lideranças políticas. É óbvia, não tem importância nenhuma. Porque se tivesse alguma importância, mesmo neste chamado PES, o Plano de Estabilização Económica e Social, o tal orçamento suplementar, que não é retificativo, mas é suplementar para o ano 2020, o desporto não foi considerado. Logo, se o desporto não é considerado factualmente com os problemas que existem, é porque não há relevância, ou não é dada a relevância, ou não é percebida a relevância social que o desporto tem, e depois não tem tradução em termos de orientação política nenhuma. No período do confinamento, nós tivemos, por um lado, agentes desportivos, designadamente treinadores, a quererem online fazer ações para a população e a cultura também a querer fazer algumas ações. No fim disto tudo, o desporto sente alguma recompensa desse esforço que faz à sociedade? Eu acho que as organizações desportivas, quer os clubes, quer as associações territoriais ou regionais ou distritais, quer as federações nacionais com utilidade pública, quer mesmo as organizações culpa de uma forma geral, de per si, fizeram um trabalho exemplar, ou seja, não tiveram
de esperar por orientações da tutela para fazer aquilo que era esperado deles. E fizeram um trabalho exemplar com o acompanhamento da Covid junto dos seus clubes, com os apoios aos clubes através dos seus orçamentos, com os planos digitais de formação que facilmente e rapidamente se transformou a formação de presencial para digital, quer ainda com os planos de treino de trabalho, quer para as escolas de natação, quer para os atletas de rendimento e de seleções nacionais. O trabalho foi feito. A angústia que se sente é que, independentemente deste trabalho, que não tem que ter nenhum retorno, pelo menos era necessário que houvesse um cuidado especial de todos, principalmente das lideranças políticas, relativamente à importância percebida que o desporto tem na sociedade, principalmente porque em período de confinamento a maior parte das pessoas só se preocupavam sair de casa para fazer exercício e atividade desportiva. Isso não foi considerado. Infelizmente ainda não foi considerado, mas já sempre há tempo de alterar este estado de coisas e esperemos que todas as organizações desportivas, em conjunto, lideradas por quem tem de liderar, que são as organizações cúpula, consigam fazer valer, consigam fazer ver aos políticos, principalmente a quem governa, da importância não só social que tem, mas também percebida do desporto e que tenha a recompensa necessária e correspondente à importância social que tem. A retoma não é ainda uma certeza, é uma incerteza, não há grande calendário. O que é que o Presidente da Federação de Natação vê para o futuro próximo do desporto e, no caso concreto, da natação? Eu acho que o desporto, como parte integrante da sociedade ou como subsetor do sistema social e como também como atividade económica importante, tem que se readaptar na retoma àquilo que são as contingências que decorrem da Covid. Nós não sabemos o que é que vem aí, sabemos sim, ou temos sim, é que antecipar eventuais cenários relativamente àquilo que pode surgir. E o que é que pode surgir? O dirimir deste estado da situação de tal forma que a retoma seja mais rápida em todos os setores e também a nível nacional nas diferentes regiões, e por outro lado a existência eventual de um segundo surto que possa trazer restrições ao desconfinamento que está previsto relativamente às áreas e os setores económicos e também ao desporto. E é na sequência destes dois panoramas ou destes dois planos que nós temos que fazer a construção do futuro do desporto. Agora, enquanto não houver vacina, toda a gente sabe que vão ter que existir obrigatoriamente restrições à atividade, e é com base nestes cenários que nós temos vindo a trabalhar na construção do calendário da atividade para o próximo ano da natação portuguesa. A retoma dos treinos já é uma realidade, a base inclusive também já está a praticar, e a vertente competitiva. Em meados de agosto vamos ter efetivamente um meeting internacional com Portugal, Espanha e Brasil em Loulé? Essa é a nossa expectativa. A Espanha já confirmou, vem com os melhores nadadores olímpicos espanhóis e os da seleção nacional. Estão previstos cerca de 40 nadadores, entre nadadores de natação pura e de águas abertas. Portugal também já está previsto porque é a organizadora, a participar com uma seleção que integra os nadadores olímpicos, os nadadores da seleção absoluta já apurados para os campeonatos da Europa absolutos, nadadores que já fizeram o apuramento para os campeonatos da Europa de júniores e outros que possam integrar a seleção, que constituam uma mais-valia. O Brasil também, há duas seleções que vêm dois períodos a seleção via a Confederação Brasileira. O Comitê Olímpico Brasileiro, no início de julho e no início de agosto, também está prevista a participação deles, e temos outros países que também estão interessados, nomeadamente a França, em participar, com os nadadores de fundo, em participar nesta competição. É uma realidade. Vamos fechar só os últimos pormenores com a Câmara Municipal do Loulé ainda esta semana, no sentido de tornar esta viabilidade num projeto execuível e uma realidade a ser a primeira ativação, eu gostava de chamar, o primeiro Open de ativação competitiva nacional com participação de atletas internacionais. Porque os campeonatos nacionais de natação pura estão definitivamente colocados de parte. É pensar agora na próxima temporada. Definitivamente, nós tivemos um diálogo muito intenso, quer com os clubes, quer com as associações territoriais, com as 13 associações territoriais, as 11 continentais e as 2 insulares, que fazem parte da Federação Portuguesa de Natação, e foi decisão unânime um postulado ou um pressuposto fundamental, que é, enquanto não houver condições de equidade na preparação desportiva, o que é que isto quer dizer? Que basta um clube ou um atleta não ter condições de preparação, não há condições para realizar um campeonato com verdade desportiva. Como não estão garantidas as condições de acesso a todos
de uma forma indiscriminada à preparação desportiva, decidimos numa primeira fase suspender e numa segunda fase cancelar todas as competições nacionais das disciplinas que fazem parte da Federação, a natação adaptada, as águas abertas, a natação pura, o polo aquático, a natação artística e os Masters, até ao reinício da nova época, que começa a 15 de setembro de 2020. E o polo aquático? Desporto na água, mas de contacto. Em que é que estamos? O polo aquático já reiniciou a sua atividade, já há muitos clubes que reiniciaram a sua atividade com o polo aquático, a Federação já reiniciou a sua atividade aqui nesta piscina, na piscina do Jamor. Portanto, desde sábado passado começámos a ter a atividade das seleções nacionais integradas no âmbito do alto rendimento e seleções nacionais do polo aquático. É óbvio que, respeitando aquilo que são os critérios e as normativas, a famosa normativa de 30 de 29 de maio da Direção-Geral de Saúde, que impede desportos de contacto e coletivos e de contacto a terem contacto. Portanto, o treino está condicionado, mas podem nadar, fazer manipulação de bola, não podem haver jogos de mini-jogos ou jogos de treino, porque fica condicionado àquilo que são as limitações impostas pela DGS. A mensagem de pânico continua presente na sociedade portuguesa, não só, mas no nosso caso na sociedade portuguesa, muito disseminada pelos nossos órgãos de comunicação social. Nesse âmbito, a próxima temporada, os Jogos Olímpicos adiados para 2021, vão poder ter condições de existir? Eu gostava que sim, eu tenho a convicção de que vão ser realizados, e não é por uma questão meramente desportiva, é por tudo aquilo que envolve a organização de um evento disto à escala planetária de 4 em 4 anos, ou seja, os encargos que decorrem da não organização dos Jogos Olímpicos, quer Paralímpicos, seriam muito maiores do que o adiamento que foi feito dos Jogos. Portanto, eu acredito que, devido a todas as condições envolventes à organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, às questões complementares em termos económico-financeiras, mesmo que hajam restrições à organização dos Jogos, os Jogos vão ocorrer, assim como as grandes competições intercontinentais ou continentais que estão previstas, campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, cuja organização foram postergados no tempo. Ou seja, o vírus não acaba com o desporto e, no caso concreto, com o desporto aquático, com a natação, com o polo aquático, com as águas abertas? Isso é inequívoco, não acaba. Sincronizado? Isso é inequívoco, a natação artística, é inequívoco que não acaba. Vai obrigar, por um lado, as organizações desportivas a alterarem o seu modo de funcionamento de acordo com aquilo que são as novas dinâmicas de transformação social, nomeadamente digital, a nível da sua atividade, e vai obrigar também as organizações produtoras da atividade desportiva, clubes, associações, a alterarem o modo de funcionamento de tal forma que consigam integrar no seu funcionamento as dinâmicas que decorrem do pós-Covid, nomeadamente questões nas piscinas sobre as condições de higienização e desinfecção e protocolos de segurança, a alteração das metodologias de trabalho e didáticas específicas associadas com a necessidade e a obrigação decorrente da diminuição do número de pessoas e atividade e tudo o que isso implica, e depois uma criatividade muito grande no sentido de conseguir fazer com que as instituições sejam sustentáveis com outras dinâmicas, com outras atividades, mas com menos pessoas ao mesmo tempo, que é aquilo que vai acontecer.